Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação em revê-los. Vamos então falar de Cloud Computing, que significa computação em nuvens, computação nas nuvens. O termo nuvem é utilizado para a representação da internet. Uma expressão que pode aparecer em prova é a seguinte: computação ubíqua. Guarde essa palavra, esse adjetivo, ubíqua, ok? E aí, gente, é um sistema de acesso onipresente. Por quê que é onipresente? Porque está em todo lugar, a todo tempo. Você pode acessar, você pode usar em qualquer lugar, em qualquer momento, tá? Por isso da palavra onipresente. Por isso que nós falamos que Deus é onipresente, Deus é onipotente, está em todos os lugares, em todos os momentos, tá? E aí, gente, a gente fala do armazenamento, do processamento, porque vai armazenar, vai processar, da programação, da segurança, ok? Então, os recursos, eles não precisam ser instalados na máquina do cliente. Então, se eu falar, se a banca disser, os recursos precisam ser instalados na máquina do cliente. Não, não precisam, tá? As provedoras, elas vão disponibilizar servidores com recursos, servidores de recursos, ok? Tá? E aí a gente vai ter os grandes data centers, né, que são ambientes com geradores, resfriamento, segurança e escalabilidade. Gente, e aí ele vai funcionar como um servidor de recursos online, tá? Precisa ter, claro, conexão com a internet. E aí, quando a gente fala das nuvens, voltando lá, a gente tem a nuvem pública e a nuvem privada, tá? E a nuvem é o que nós sabemos, né? Ela permite sincronizar, esse é o verbo, a nuvem permite sincronizar arquivos em diferentes equipamentos, tá? Salvar tudo em nuvem para acesso futuro, é capaz de aumentar a produtividade do usuário, claro, né, com certeza. E só que uma coisa interessante, ela não instala novos hardwares no computador do cliente. Então, se a banca disser, instala novos hardwares no computador do cliente, não, negativo, ok? E aí, ele pode ser fornecido de várias formas. Espaço para armazenamento, principalmente, programas, sistemas operacionais, infraestrutura completa. Tá? E aí, quando a gente fala em infraestrutura completa, a gente fala de processamento, a gente fala de memória, que são quesitos importantíssimos, né? O processamento e a memória. Tá. Acessados e gerenciados por navegadores de internet ou programas específicos, né? Então, navegadores de internet, programas específicos. Os recursos contratados são disponibilizados em máquinas virtuais. A banca pode falar que essas máquinas virtuais são instâncias virtuais, tá? Então, são instâncias geradas para acessos pelo usuário. Então, normalmente, são várias máquinas físicas juntas que nós temos lá. Então, possui várias formas de aquisição. Gente, e aí, claro, a gente vai ter os recursos que são gratuitos, só que eles são extremamente limitados, e os pagos, que permitem ter mais acessos, mais recursos, ok? Tá? Gente, e aí as formas de pagamento, nós temos a instância on-demand, eu não sei a pronúncia, tá? O que é essa instância on-demand? Ela não possui um preço fixo mensal. O preço é tal. Não, ela não possui esse preço fixo mensal. Ele será pago apenas a hora utilizada do serviço. Então, se eu utilizei 2 horas, então relativas a essas 2 horas, você vai pagar um certo valor. Tá? Então, ele não possui preço fixo mensal, é relativo à hora que você utilizou, tá? E ele é utilizado por empresas com pouco fluxo de serviços, porque às vezes para a empresa não compensa, né? Pagar um valor muito alto lá, sendo que ele não vai utilizar. Então, vamos supor que durante um ano, vai pagar 80 mil reais durante um ano, esse valor anual, no caso, né? Então, por mês vai dar um valor lá. E às vezes ele usa só no último dia do mês. Então não compensa. Então é melhor usar a instância on-demand, porque vai pagar apenas pela hora utilizada ali, tá? E então a gente tem de um lado a on-demand e do outro lado as instâncias reservadas.
Bom, essas reservadas, então, é o contrário. Você vai ter aí um preço fixo mensal. É o serviço mais comum utilizado em nuvem pública. Então, se perguntar qual que é o mais comum utilizado em nuvem pública, que seja específico, nuvem pública, é a instância reservada, não é a instância on-demand. Ok, gente? Então, normalmente, o preço, a hora, é menor que a instância on-demand. E também a gente vai ter a instância spot. A instância spot, ela é uma contratação por ofertas de lances. Ou seja, tem mais a ver com leilão, essa daí, tá? Então, normalmente, os lances são para o valor da hora, né? Então os lances são normalmente para o valor da hora ali. Então é utilizado por empresas que consomem muitos recursos. Então essas grandes empresas que vão consumir grandes recursos, elas vão optar então pela instância spot, ok? Tá. E aí, gente, a gente vai ter aqui a cereja do bolo, que são as plataformas Big Data, Big Data, não sei. Tá? Acho que é Date. Não é Date, né? Date é se fosse coelho, não sei. Tá? Que são relacionadas, eu vou falar Big Data, português aqui, tá? Relacionadas aos recursos de softwares. Então, quando a gente fala das plataformas Big Data, nós estamos falando dessas que são relacionadas aos recursos de softwares, programas. Tá? Então, conceitos são ferramentas para a gestão de dados. Então, palavrinha-chave, expressão-chave, gestão de dados. Quando a gente fala das plataformas Big Data, ok? E aí nós temos os tipos, né? As ferramentas de desenvolvimento, as ferramentas de integração, as de análise de relatório, ok? Então, desenvolvimento, integração, análise e relatório. Geralmente, são ferramentas de código aberto. O que é o código aberto, gente? É um software livre, tá? Ou seja, você tem acesso aos códigos de programação. Sério? Tem acesso ao código de programação? Sim. Por quê? Porque é livre, tá? A gente fala que é o software livre. Você tem acesso, então, a esses códigos de programação. Tá? Open source. Agora, open source porque é código aberto, né? Aberto, ok? É diferente do código fechado. Por quê? No código fechado, você vai ter lá o software proprietário que a gente fala. Beleza, gente? Agora vem as principais plataformas. Eu criei um mnemônico aqui, ó. Quersal. É o K-E-H-S-A-L, né? Só que desse aqui, o mais famoso como fala? É o Hadoop, que a gente fala, né? Que é a letra H. Mas o K é o Kubernetes. Kubernetes, a gente vai falar algumas coisas pontuais, mas a gente vai detalhar mais mesmo no Hadoop, tá? Então, o K é o Kubernetes. O A, gente, no caso aqui, perdão, o E, né? Porque é K-E-H. O E é o Elasticsearch, que tem a ver com busca, tá? O Hadoop, que a gente falou agora. O S é de Spark. O A é de Apache Storm. E o L é linguagem de programação. Que a gente vai ter o Python e a gente vai ter o R e o S. Então, eu vou falar mais uma vez olhando, depois sem olhar. Então, Quersal, K, Kubernetes, E, Elasticsearch, o H, Hadoop, o S, Spark, o A, Apache, eu não sei se é assim se fala, Apache Storm, e o L, linguagem de programação. Então, Quersal, K, Kubernetes, E, Elasticsearch, H, Hadoop, aí o S é Spark, o A é Apache Storm e o L linguagem de programação. Só que dentro da linguagem de programação, a gente vai ter o R e o S e o Python, né? Ok, gente? Bom, então eu vou falar do Hadoop. O Hadoop, gente, é uma das mais importantes e mais completas no segmento. Ele é voltado para estruturas de hardware, né? Ele possui uma enorme capacidade de processamento de dados, por isso que ele é tão importante, devido a essa alta capacidade de processamento dos dados. Ele é um sistema voltado à clusterização. Como assim? Ele é um sistema voltado para a clusterização, porque essa palavra clusterização lembra clã, né? Clãs são grupos, né? E aí a gente vai ter agrupamento, a gente vai ter a organização dos dados. Então, por isso que por isso que tem esse nome, né? Clusterização lembra agrupamento. Falou em clusterização, lembra de agrupamento, lembre-se de organização dos dados, tá? Eu sei que não tem nada a ver aqui uma coisa com a outra, mas é uma analogia que me veio à mente. Quando você organiza os seus documentos em pastas no computador, ou no seu próprio estante, os livros por assunto, né, você está agrupando, você está organizando. Então, clusterização, agrupamento, organização de dados, tá?
Ele é uma estrutura 100% código aberto, open source, né, software livre, que é diferente do fechado, que é o software proprietário, tá? E aqui ele também é oferecido por distribuidores comerciais, né? Então, os distribuidores comerciais oferecem esse daí, tá? Ele pode operar com máquinas convencionais, PCzinho mesmo, desktop, pode operar, tá? É uma ferramenta de operação para data centers estruturados. E aí ele possui integração e operação em nuvem. Isso é muito importante. Ele possui, então, essa integração. Ele integra essa organização em nuvem, tá? Ele é um modelo de programação bem simples. Importante ressaltar que simples não significa que ele seja básico, né? Igual você pegar lá, por exemplo, um avião, aqueles, né, bem simples, daqueles da Boeing, não sei o que. Lá são muitas funções ali, muitos botões, né? Mas aqui, quando eu falo que é simples, mas não significa que ele é básico, tá? Automaticamente é capaz de detectar e lidar com falhas. E aí uma palavrinha que pode aparecer em prova é autossuficiente, autoeficiente, tá? Devido a essa automaticidade, se é que existe essa palavra, tá? E aí as formas de execução, isso aqui cai muito em prova. Tem 3 formas de execução. O modo local, né? O pseudo-distribuído ou então o completamente distribuído. Qual que é a diferença entre cada um deles? Um exemplo bem prático, né? Não tem nada a ver assim, mas só para ilustrar. É o carimbo. Imagina que você foi contratado por uma empresa para carimbar papéis. Então você vai lá, carimba, deu horário, você vai embora, tá? Então a sua função é de carimbar papéis. Ou seja, você está lá no seu local, né? Fazendo a sua função que é carimbar os papéis, tá? Então, por isso que fala local, é o modo local. O pseudo-distribuído, vamos supor então que você agora, além de carimbar os papéis, você passa a receber telefonemas de filiais para resolver demandas. Por exemplo, como que carimba, como que ele fala? Como que eu vou carimbar aquela folha? Existe uma forma diferente de carimbar, né? Tem todo um protocolo lá de você carimbar. Quer dizer, além de você já estar fazendo além de você continuar a fazer aquilo que você vinha fazendo, que é carimbar papéis, você está atendendo a demandas externas de outras pessoas, das filiais, que passam a perguntar a você como que carimba determinado papel, determinada folha, porque existe um procedimento diferenciado, por exemplo. Então aí, esse modo não é mais o modo local, é o modo distribuído, porque você vai distribuir para essas filiais aí, né? Ele é falso distribuído, por quê? Porque você não vai até o local para atender essas necessidades, por telefone, sei lá, ou de outra forma que não seja presencial, você vai atender. Então é o pseudo distribuído. E o outro modo, né, é o completamente distribuído. É isso mesmo que fala? É isso, exatamente. Tá? Que é quando você passa de filial em filial. Você vai numa filial, aí vai na outra, certo? Beleza, gente? Tá. Agora a gente vai falar aqui, só um minutinho, e aí ele vai operar com ações master-slave. O que é master-slave? O master é o mestre, lembre-se, master é o mestre, slave é o escravo. Então a gente vai ter uma... como assim? É porque dentro do Randop você vai ter o master, que é o mestre, e o slave, que é o escravo. Ou seja, uma parte manda, uma parte obedece, tá? E aí você vai ter lá o ecossistema do Hadoop. Na verdade, a rigor é Apache Hadoop, né? Só que a gente fala Hadoop. Como que é o ecossistema? O que é ecossistema? Nós somos um ecossistema, né? Nós temos nosso cérebro, nós temos o sistema respiratório, o sistema digestivo, né? Além disso, a gente tem o ar que nós estamos respirando. Então, e tudo é o ecossistema, né? Na biologia fala que é o conjunto de fatores bióticos e abióticos, né? Bióticos é a vida, abióticos são as condições, salinidade, pH, né, e por aí vai, luminosidade, etc. Tá? Então, a gente tem um ecossistema, ou seja, são várias partes de operação, são as camadas funcionais do projeto Hadoop. Então, imagina lá, né, o elefante com vários pedaços, né? Então, o Hadoop, como todo, ele é formado por essas várias partes, que a gente chama de subprojetos ou multinúcleos. Então, na prova pode aparecer a expressão subprojetos ou multinúcleos. Tá? São vários componentes da biblioteca de software. A maioria são projetos de código aberto. Então, se a banca perguntar, aliás, se afirmar que é de fechado, tá errado.
maioria é de código aberto e ele possui algumas ferramentas fechadas complementares ali, tá? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus.